Imaginem uma macro-região. Uma região que começa ali no Vale do Paraíba, ali na altura de São José, São Paulo, passa pela Baixada Santista, litoral todo paulista, até o Vale do Ribeira. É dessa macro-região que vamos falar hoje e seus movimentos inclusivos. Quanta história de inclusão essa região, essa grande região tem para contar, né? Pois é, boa tarde para você, minha amiga, boa tarde para você, meu amigo, boa tarde para todos que estão com a gente, todas que estão com a gente. Eu sou o Marcos Aurélio de Carvalho e começo a segunda desta série de lives promovidas pelo Memorial da Inclusão, Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, com o pessoal também da Baçaí Cultura e Arte. Sejam todos e todas muito bem-vindos e muito bem-vindas. Pois é, no dia 2 de setembro, quarta-feira passada, o enfoque foi mais nacional. Falamos das lutas inclusivas no Brasil. Hoje começamos a falar de cada região. E essa macro-região sobre a qual me referi é o tema do dia. Vamos falar sobre não só as entidades, mas também os movimentos sociais de pessoas com deficiência no estado de São Paulo, porque a ideia, e isso tem tudo a ver com a nossa missão como memorial, a ideia é falar de história, de tantas boas histórias, de histórias de inclusão e de histórias que estão por ser construídas e que serão construídas, graças à luta de cada um de nós, ou como eu costumo dizer, da atitude que inclui de cada um de nós. Nosso objetivo com essa conversa é abordar a organização dos movimentos sociais de pessoas com deficiência a partir das seguintes questões: como o movimento social se organizou em cada região do estado? Quais foram as primeiras associações? Como é a dinâmica desse movimento nos dias de hoje? Quais são suas pautas? Entre outras questões. Em cada live teremos a presença de um representante do Conselho Estadual para Assuntos da Pessoa com Deficiência em São Paulo, um representante de cada região e também mais um convidado, hoje uma convidada especial. Muito obrigado aos nossos convidados por aceitarem esse convite. Eu vou fazer aqui uma rápida apresentação de cada um, para que depois haja uma primeira rodada de 5 minutos com cada um dos nossos convidados muito especiais e também, é claro, aquele bate-papo. Sim, porque a nossa live do Memorial da Inclusão, ela é em clima de bate-papo, bem descontraído, para fazer companhia para a sua tarde. Essa é a ideia, esse é o objetivo. E depois, no finalzinho da live, eu peço a cada um 2 minutos de tema livre para que eles possam preencher esse espaço, esse tempo, com conteúdos que acham que ainda faltam para abordar. Enfim, fiquem à vontade também naquela rodada final. Nossos convidados, na verdade, 2 convidadas e um convidado muito especiais dessa macro-região que eu me referi. Que região, hein, gente? Vai do Vale do Paraíba até o Vale do Ribeira, passando pela Baixada Santista, todo o litoral paulista. Vamos nessa. Vera Lúcia Miller Bertoli nasceu em Taubaté em janeiro de 1946. Com 1 ano de idade, contraiu poliomielite e ficou com paralisia infantil. Estudou sempre em escola pública. Professora primária por formação, tem curso superior em pedagogia. Há 50 anos morando no Vale do Ribeira, município de Pariquera-Sul. Em 2004, fundou a ADEFIPA, Associação de Pessoas com Deficiência de Pariquera-Sul, e já se vão 16 anos dentro do movimento de pessoas com deficiência, nessa atuação da Vera Miller. Ela é conselheira estadual, foi conselheira estadual nos mandatos até 2019, por 2 mandatos. Zé Antônio Daulio, presidente da Associação dos Deficientes de Cubatão, vice-presidente do CMAS, que é o Conselho Municipal de Assistência Social, presidente do Núcleo Regional 10 e membro do Conselho Estadual da Pessoa com Deficiência, representando o Conselho aqui nesse nosso bate-papo, nessa nossa live de hoje do Memorial da Inclusão. E temos também Naira Rodrigues, fonoaudióloga, mestre em Ensino de Ciência e Saúde pela Unifesp, trabalhadora de saúde mental no SUS, no Sistema Único de Saúde. Vamos defender o nosso Sistema Único de Saúde, pessoal. E ativista dos direitos humanos no campo das pessoas com deficiência. Estamos bem servidos de convidados? Muito bem, né? Queremos fazer dessa tarde uma tarde bem agradável para vocês, para chacoalhar as cabecinhas dos conformados, aqueles que ficam assim, é só de um jeito que se pensa. Não, a gente pode e deve ampliar pensamentos para injetar ânimo na cidadania de todo mundo. Eu sou o Marcos Aurélio de Carvalho e começo agora a mediar essa live. Vamos fazer então o seguinte, como combinado,
eu abro essa primeira rodada com Vera Lúcia Miller e vamos com 5 minutos com cada um de nossos convidados. Antes, quero aqui fazer o registro de que contaremos hoje, nesse trabalho muito especial, né, contaremos hoje com a interpretação de língua brasileira de sinais, a Libras, de Paloma Bueno. Vocês já estão vendo a Paloma? Vou até abrir aqui a minha tela para acompanhar. Ah, tá aqui, ó. Vou chegar o rosto pertinho. Estou vendo a Paloma? Ó, eu sou baixa visão, tem que chegar o rosto pertinho da tela. Ó, estou vendo a Paloma. E daqui a pouquinho, a partir de 5h30, teremos também Nara Oliveira. Na garantia da qualidade técnica desse evento, temos o Rodolfo e a Raíssa, na produção o Júnior Nascimento, também a Priscila, a Renata e toda a turma da Bacia Cultura e Arte. Vera, 5 minutos, fique absolutamente à vontade, Vera Lúcia Miller, para suas considerações iniciais. O tema dessa primeira rodada é esse, né? As histórias inclusivas dessa macro-região que vai do Vale do Paraíba até o Vale do Ribeira. Vera, boa tarde. Boa tarde. Marcos, um prazer estar falando com você. A live anterior eu assisti todinha, fiquei encantada. Paloma, a primeira intérprete que está aparecendo com a gente, muito prazer também. E eu quero, de forma especial, abraçar aqui a Naira. Boa tarde, Naira. O Dáurio. Essas pessoas moram no meu coração, né? São nossos professores aqui do Vale do Ribeira. A todos que estão nos assistindo, muito boa tarde. Muito obrigada por vocês estarem dispensando este momento para ouvir um pouco das nossas histórias. Deixa eu me apresentar dizendo que, como eu sou a mais novinha dessa turma aí, né, Marcos? Acho que eu sou a mais nova dessa turma, por isso ele me escolheu em primeiro lugar. Eu sou uma pessoa de pele clara, os cabelos estão grisalhos, né? Estou usando uma blusa roxinha, roxinha. E eu estou na sede da Associação da Pessoa com Deficiência aqui em Pariquera-Sul, certo? Todo o movimento aqui na cidade, aliás, o movimento de Pariquera-Sul começou em Pariquera-Sul. Movimento do Vale do Ribeira, desculpem, né? Sempre tem uma pessoa que vai ser aquele carro-chefe, aquela porta que se abre ou aquela janela, não sei, para dar início a um movimento que tão grande como é esse das pessoas com deficiência. Eu estou, assim, bastante emotiva, como o Dáurio falou, dá um friozinho na barriga, né, Naira? A gente já tem um lastro bom de movimento, mas sempre a gente fica emocionada, né? Mas muito feliz por participar desse movimento, ter esses meninos aí como companheiros, e companheiros mesmo, não é assim, hoje sim, amanhã não, é para qualquer hora, para qualquer momento, a gente sai de casa, sai de onde estiver para a gente se juntar e falar mais do movimento e buscar políticas públicas para a realização daquilo que é preciso. Certo, Marcos? Certíssimo, Vera. Obrigada. Muito obrigado. Daqui a pouco eu também me descrever e vou pedir a Paloma que faça o mesmo, tá, Paloma? Tradutora da língua brasileira de sinais. Daqui a pouco eu vou me descrever, mas antes, os convidados. A prioridade é dos convidados. José Antônio Dáurio, 5 minutos ou menos. Eu vou contar esse segredo pro pessoal aqui, tá? Vou contar, vou fazer uma inconfidência aqui. José Antônio me falou, eu sou mais sucinto, talvez não preencha os 5 minutos, não tem problema, é até 5 minutos nessa primeira rodada. José Antônio Dáurio, fique absolutamente à vontade, 5 minutos, antes, claro, se descrevendo para o nosso público de pessoas cegas e com baixa visão. Olá, boa tarde a todos e boa tarde a todas. É um prazer muito grande estar revendo a dona Vera Miller, a Naira, porque essa pandemia ela nos separou um pouco, né? Mas graças a Deus que possibilita esses encontros virtuais. Eu estou muito ansioso para vê-los, Marcos, até mesmo porque dona Vera já não me conhece mais, a Naira, porque eu fiz a bariátrica em agosto, né? Eu estava com 186 quilos, hoje eu estou com 103. Então, assim, eles não me conhecem magrinho ainda, e nem estou magrinho.
Vamos lá, vou me descrever. Eu estou com cabelos, o pouco que me restam, grisalhos, uso óculos, bigode e cavanhaque também grisalho, estou com a camisa branca, estou na sala da Associação dos Deficientes de Cubatão, basicamente isso. Como você falou, Marcos, eu não sou muito de ficar falando em público e virtual, então pior, que a gente não sabe a imensidão que isso está tomando, quantas pessoas estão nos vendo. Mas assim, eu quero dizer que essa live ela poderia muito bem ter chamado um encontro de família, porque como a dona Vera disse, começou tudo com um segmento, sim. Porém, a gente foi agregando na família. Hoje, a dona Vera, eu não tenho nem palavra para descrever a importância da dona Vera na minha vida. A Naira, embora seja minha vizinha, eu acompanho muito aqui pelo Face e tal. E assim, tudo começou com o surgimento do Núcleo Regional 10, qual eu estou como presidente no momento. Ele abrange 24 cidades. Ele vai da cidade de Bertioga, passa pelas 9 cidades da Baixada Santista e abrange as 15 cidades do Vale do Ribeira, totalizando 24 cidades. E antes dessa pandemia toda, todo mês nós tínhamos uma reunião itinerante. Cada mês em uma cidade diferente, falando com o prefeito, com as autoridades da cidade, instalamos alguns conselhos por aí afora, e isso no decorrer da live a gente vai explicando. Como eu disse, não ocupei os 5 minutos. Naira, eu estou te doando alguns minutos, tá? Opa! Viu? Prova de amor maior não há do que fazer doação, tá vendo? Doou minutos para Nara. Gente, daqui a pouco eu me descrevo, daqui a pouco também Nara, e não Naira, a Nara, nossa tradutora da língua brasileira de sinais, vai chegar, mas antes estamos com Paloma. Paloma vai se descrever também. Mas agora é sua vez, Naira. 5 minutos como tempo máximo, depois vai virar um papo descontraído, sem marcação de relógio, o relógio só vai voltar na reta final do nosso bate-papo. Fique à vontade, Naira, mas vou te adiantando, Naira, que tem um negócio aqui que parece que eu combinei com Vera antes, hein? Já já vou contar. Tem um uniforme em jogo aí hoje. Tem um uniforme em jogo. Mas, Naira, 5 minutos, vamos falar de histórias de inclusão nessa região, porque nossa missão como Memorial da Inclusão é contar as histórias inclusivas do nosso estado. Conte aí, Naira. Sim, muito bem. Boa tarde, vocês me ouvem? Boa tarde, Marcos, boa tarde, Verinha, Dáurio, saudades imensas de vocês, boa tarde, Paloma, e todas as pessoas que estão aí na produção, nos bastidores, nos apoiando nesse momento. O meu nome é Naira, eu sou ativista de direitos das pessoas com deficiência, esse ano eu completo 31 anos de movimento social, de luta. Vi muita coisa acontecer nesses 30 anos. Eu sou uma mulher de pele clara, cabelos claros, meio mechados, meu cabelo pela altura do pescoço, está preso para trás. Eu estou vestindo uma roupa azul marinho, de meia manga, a manga um pouco abaixo do cotovelo. Estou com uma corrente prateada, pendurada no pescoço, e uma argola em formato de coração também prateada. Estou no quarto da minha casa, eu vim do trabalho voando, saí mais cedo, trabalho no Centro de Atenção Psicossocial Infanto-Juvenil, aqui do município de Santos. Eu sou gestora nesse CAPS, então eu tive que sair correndo de lá para vir fazer a live, porque eu entendo que a gente só constrói o futuro preservando e compreendendo o passado, né? E essa construção é no cotidiano, é diária. Eu tenho o privilégio de ser uma mulher com deficiência, constituída como mulher com deficiência dentro dos movimentos sociais aqui em Santos, numa época da redemocratização do Brasil, mais precisamente em 1989, e tanto o movimento aqui de Santos e a minha história de vida, e eu tenho certeza que a história de Vera, do Dáurio e dos movimentos na região, principalmente Vale do Ribeira e Baixada Santista, nós temos alguém em comum,
que nos conduziu e que esteve conosco e muitas vezes nos pegando pela mão, que é um sujeito chamado Luciano Marques, que foi quem me apresentou os movimentos sociais, que foi quem, eu brinco com ele, que ele me ensinou tanto, né, a lutar pelo que eu acreditava e pelos nossos direitos, que eu falo que ele criou um monstro, né, que eu, enfim, acabei superando em algumas coisas, não superando na importância, nem na militância, mas, inclusive, na radicalidade, né, de sempre voltar à raiz da questão, que é a garantia do direito humano. Então, são 31 anos de Conselho Municipal de Direitos da Pessoa com Deficiência, aqui de Santos. Estive no Conselho Estadual de 99 até 2002, mais ou menos. Estive no Conselho Estadual, fizemos um trabalho bem interessante lá. Estive no Conselho Nacional de Direitos da Pessoa com Deficiência e hoje, muito mais no campo dos direitos humanos e militando de uma forma muito mais abrangendo, né, no campo das pessoas com deficiência, também a luta antimanicomial, né, a desinstitucionalização e a desinvisibilização das pessoas que são vistas como loucas na nossa sociedade, e que também são sujeitos de direito da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência. E estou aqui para contribuir com essa história, para contar o meu olhar, o que eu vi e o que eu vivi esses 30 anos, junto com essas pessoas incríveis. Mas hoje eu tomo a liberdade de estar aqui em nome do agradecimento e da gratidão e de uma homenagem que eu faço para o Luciano Marques, que é um cara que é um dos grandes responsáveis por hoje estarmos podendo contar essa história aqui na nossa região. É isso. Ou seja, Luciano é um ponto em comum de tudo isso que nós vamos contar. E você fala, Naira, sobre luta antimanicomial. Eu tive a grande honra de integrar um evento no Senado Federal em dezembro de 2000, chamado Tribunal dos Crimes da Paz, e eu fui um dos 7 jurados convidados por causa de uma história familiar que eu tenho ligada à política manicomial, junto com o Dr. Luiz Francisco e outras pessoas. Eu tive a grande honra de estar lá, dando a minha contribuição também como batalhador nessa luta antimanicomial. Mas vamos voltar à nossa luta inclusiva, muito legal, Naira, porque você já adiantou, inclusive, alguns dos pontos que nós vamos tocar aqui. Que bom, porque eu quero, antes de Paloma e eu nos apresentarmos, nos descrevermos, eu quero, antes disso, fazer um convite para você que acompanha a gente. Você gosta de acompanhar as lives do Memorial da Inclusão, né? Claro que gosta, senão não estaria aqui com a gente. Ou você está chegando agora? Vou até chegar mais perto da câmera, ó. Eu faço um convite. Você vai ali, ó, no Memorial da Inclusão no Facebook ou no Instagram, enfim, use o recurso que você quiser, porque você pode e deve fazer perguntas aqui para os convidados, para o convidado e para as 2 convidadas. Mas é bom e rápido, porque a live passa numa velocidade que a gente nem percebe. Quando chega, está quase no final. Passa muito rápido. Júnior Nascimento vai passar aqui para mim as perguntas pelo WhatsApp, as perguntas que vocês fizerem. Ele envia para o meu WhatsApp e eu já faço aqui para nossos convidados, tá, gente? Então, vamos nessa. Me parece que caiu momentaneamente o sinal do Zé Antônio Dáurio, mas os demais seguem normalmente. Enquanto é recuperado o sinal dele, eu pergunto a você, Paloma, peço a você, Paloma, faça uma audiodescrição para quem está nos acompanhando, por favor. Eu sou uma mulher branca, de cabelo cacheado, curto, uso uma blusa preta em gola V. E estou num local com fundo branco. Muito obrigado, Paloma. Eu também estou no local com fundo branco, bem parecida a cor, é gelo, né? Mas a gente fala branco. É uma parede branca ao fundo, e eu, claro, que eu brinquei com a história que combinei antes com a Vera, mas eu tô com uma camisa da cor exata da camisa da Vera, que, na verdade, Vera, é um meio termo entre o roxo e o vinho. Tá mais parecendo, assim, um Cabernet Sauvignon, assim, tá bonita, assim. Eu adoro essa cor. É um vinho Cabernet Sauvignon com notas de ameixa. Pronto.
Tá essa cor que tá a nossa camisa. Eu viajo na maionese, piro na batatinha. Vamos rodar então com vocês todos. Eu vou fazer uma primeira pergunta bem provocativa, que eu sei que essas escolhas, vocês já falaram de um nome de referência, do Luciano, mas eu sei que essas escolhas não são fáceis. Mas nessa macro-região, eu queria que cada um de vocês, Vera Miller, Zé Antônio Dáurio e Naira Rodrigues, contasse assim um marco histórico. Aqui falamos principalmente de história. Um marco histórico, assim, por exemplo, se fossem perguntar lá da terra que eu nasci, que é o Rio de Janeiro, eu diria, ainda no Império, as fundações do IBC, do Instituto Benjamin Constant, e do Instituto Nacional de Educação de Surdos. São marcos históricos. Depois tem todo um debate sobre a sequência dessa história, pontos positivos, pontos para melhorar, mas são marcos históricos. Eu queria que cada um de vocês dissesse assim, olha, esse foi um marco histórico da nossa região. Vera, começo com você. O que você classificaria como um grande marco histórico? Inicial, o marco histórico inicial. Vera, está fechado o teu microfone. Está fechado o teu microfone. Aqui, Memorial da Inclusão. Abriu, agora você pode falar. Então, para mim, o grande marco da pessoa com deficiência, como hoje a gente fala, anteriormente com outras nomenclaturas, foi quando surgiu a ADEFIPA, foi um primeiro movimento no Vale do Ribeira, né? Então, um dia vieram me convidar para participar de uma reunião. Uhum. Certo aí, Marcos? Uma reunião que estava acontecendo na Câmara Municipal. Eu estou te perguntando, em que ano exatamente aconteceu, para o pessoal que está aqui não conhece a história se situar? Sim, vamos contando aqui, né? Isso foram dias, um pouquinho de dias antes de se oficializar realmente a ADEFIPA, né? Que naquela época era a Associação dos Deficientes Físicos de Pariqueraçu. Então, dias antes, aí um mesinho antes, eu fui convidada para uma reunião e chegando na Câmara, tinha lá uns 8 cadeirantes. Eu olhei para todos eles assim e falei, nossa, onde que esse povo estava? A nossa cidade é tão pequena, eu nunca vi esse pessoal na rua, nunca vi ele em lugar nenhum, né? E foi assim que eu conheci essas 8 pessoas, que comigo seriam as 9, que depois deram seus nomes, formaram aí a diretoria executiva, fiscal, né? E a ADEFIPA surgiu. 20 de abril de 2004. 20 de abril de 2004. Esse é o marco histórico aqui para o Vale do Ribeira. E depois a ADEFIPA começou a visitar cidades, a ser convidada para conselhos, né? E assim nós fomos caminhando. Nessa época, eu ainda usava um aparelho ortopédico, né? E que já estava rodando com ele há quase 50 anos, né? Então, gente, eu fiquei olhando aquele pessoal e perguntando para mim mesma, como que eu não conheço vocês? E a gente, como professora em escola pública, você encontra muita gente. Você está visitando as escolas, participando das festas juninas, né? Conhecendo, eu não via nenhum desses meninos aí. Então, isso nos mostra que estávamos cada um no seu quadradinho, no seu lugar, e ninguém se conhecia. E assim começou a ADEFIPA. E como mais ela surgiu? Devido aí a um casal, Adriana e Evaldo. Adriana trabalhava na Câmara, Evaldo trabalhava em Iporanga, no Serviço de Saúde. E um dia, indo para Iporanga com a sua moto, ele derrapou, a moto caiu, subiu até um barranco, voltou para o corpo dele de novo e o deixou paraplégico, né? Tempos depois, ele já estava assim, muito quieto em casa, apresentando esses sinais aí de depressão. Foi quando a Adriana, na Câmara Municipal, com as pessoas que ali estavam, os profissionais que tinha, começou a pedir ajuda para se fundar essa associação. Então,
Eu agradeço muito aqui a Adriana e ao Evaldo, né? Hoje não estão mais em Pariquera-Sul também, pela grande oportunidade que vocês deram deste movimento surgir na cidade e posteriormente no Vale do Ribeira. Eu costumo falar em vale, eu toda hora vou para o Vale do Paraíba, que é a minha terra natal, né? Você falou que andou muito ali pela Dutra, né? Passou muito em frente de Taubaté, Aparecida, e assim, São José, nossa, mora no nosso coração o Vale do Paraíba, certo? Uau. Então, tem mais histórias. Daí, o primeiro conselho municipal que nos chamou foi o Conselho Municipal da Saúde. Um grande amigo, que era diretor na época ali, Vera, venham vocês para cá, vamos conversar sobre pessoa com deficiência. Até então, até essa data que eu falei, eu também não conhecia os meus direitos. E já estava aposentada, já tinha trabalhado meus 30 anos na educação, né? Na então escola primária, que se chamava, né? Ensino fundamental hoje, e eu não sabia também dos meus direitos. Veja, só daí para frente, que conversa aqui, conversa ali, foi quando eu conheci a Giovana Carneiro, uma fisioterapeuta, que nos deu uma grande mão também, e trouxe o Luciano, nosso grande professor, né? Nosso grande amigo aí, que beleza, né? Trouxe ele até Pariquera, fizemos uma reunião, e ali o Luciano falou, olha, com vocês 5 que estão aqui naquele momento, já dá para fazer um time de basquete. Fica aí a ideia para que vocês no futuro possam concretizar isso daí, né? Então, obrigada a Giovana, que tanto nos apoiou, que incentivou, que nos levou para muitos lugares também. O Luciano, como a Naira falou, é um ícone. Ele fala que ele é um dinossauro, né? Assim, mas que nada. Ele é um espírito muito dinâmico e passa isso sempre para a gente não esmorecer, certo? Olha, dali para cá, como o José Antônio falou, o Dauro falou, a gente foi incentivando a constituição, o surgimento dos CONDEFs nos municípios, né? Devagar, viu, gente? É um trabalho de formiguinha, porque não é fácil, não. A nossa região é uma região grande, que desde a Barra do Turvo, né, até chegar aqui por Pedro Toledo, são muitos quilômetros. São cidades pequenas, mas distantes, certo? Olha, você me corta na hora que você achar que deve. Não, Vera, você cumpriu maravilhosamente bem o objetivo dessa rodada, porque, inclusive, antecipou algumas respostas que a organização do evento estava me pedindo para fazer, porque aqui a ideia é essa, contar as histórias e valorizar quem faz a luta inclusiva em nossa região, no estado de São Paulo, hoje especificamente nessa macro-região que estamos tratando, que vai do Vale do Paraíba, passando pela Baixada Santista, até o Vale do Ribeira. Dáurio, agora é com você. E eu vou dizer um negócio, é um desafio, né? Porque a Vera é uma ótima contadora de grandes histórias, e repare que legal, porque ela disse, antes nem conhecia as pessoas que apareceram na primeira reunião, e dali surgiu a associação, tudo aconteceu. Você, Dáurio, o que você citaria, Zé Antônio Dáurio, como um marco inicial dessa história nessa grande região, além do já contado por Vera? Boa tarde, Marcos. Falar depois da dona Vera é complicado, viu? Professora, né? Manja muito de falar, tal, as datas. Mas, assim, pegando um gancho no que ela falou, porque eu vou falar referente à minha vida, então eu vou precisar falar da associação, né? Não digo para a cidade como um todo, mas a associação, ela surgiu em 1983, como já foi falado aqui pela Naira, como já foi falado pela dona Vera, e como vai ser falado, acredito eu, por outras pessoas que você convidar, nós não podemos falar da luta da pessoa com deficiência sem mencionar o nosso nome, o nome do nosso dino, né?
que eu falei para você que a gente fazia as nossas reuniões itinerantes uma vez por mês em cada cidade, e várias delas eu fui com ele de carona, então eu já tinha uma reunião antes da reunião, aprendi muito. Em 1981, 82, o saudoso Amauri, um dos fundadores da associação aqui dos deficientes de Cubatão, fazia tratamento na Casa da Esperança, em Santos. E lá conheceu o Luciano, que o Luciano já praticava o basquete, e ele gostou, acabou levando barrada, chamou outro para conhecer o basquete. Tiveram a ideia de criar uma associação em Cubatão. Foi aí onde nasceu a Associação Cubatense de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência, que agora é chamada Associação dos Deficientes. E o basquete aqui em Cubatão, ele foi o top dos tops. A equipe de basquete de Cubatão foi 6 anos consecutivos campeão paulista, foi 2 vezes campeão sul-americano, foi uma vez campeão brasileiro, alguns vice. Hoje, na seleção brasileira de basquete sobre rodas, tem lá o jogador Jatobá, daqui, jogou aqui com a gente, começou em Santos, jogou por 10 anos aqui em Cubatão, e hoje está servindo a seleção brasileira. Temos o jogador Zequinha, que está atuando lá em Patos de Minas. Temos o jogador Barateiro, em Dayatuba, o Maico aqui em Guarulhos. E assim, o basquete trouxe a inclusão social desse pessoal e a notoriedade da pessoa com deficiência para a sociedade. Como a dona Vera disse, que ela não conhecia as pessoas com deficiências de Pariquera-Sul. Eu, antes de me tornar deficiente, eu me tornei deficiente aos 17 anos de idade no acidente ciclístico, amputei a perna direita. Eu também não me recordo de ver deficiente. Depois que me tornei deficiente, foi na minha casa o Max, que na época era o presidente da associação, me falou da associação, me convidou para o basquete. Eu fui, confesso para vocês, esporte nunca foi meu forte, continua não sendo até hoje, né? Eu sentei na cadeira, no primeiro impulso que eu dei, a cadeira empinou, eu caí, não gostei daquilo e desisti do basquete. Mas foi lá onde o diretor da associação, Ricardo, quando eu caí, ele chegou perto de mim e falou: você está esperando o quê? Aqui todo mundo é deficiente igual você. Ou você levanta, ou você levanta. Foi ali, Marcos, que eu aprendi. Quase 1 ano depois da minha amputação, foi ali que eu aprendi a levantar do chão. Que até então tinha tomado alguns tombos, mas papai e mamãe já corria, levantava e tinha aquele cuidado todo especial. E eu friso muito isso, porque assim, como a dona Vera disse, é coisa muito pequena, mas depois dessa lição que eu aprendi na associação, eu comecei a sentar na beirada da calçada com meus amigos, eu conseguia sentar na rua tal, e tive uma vida melhor. Então, a associação, na minha vida, é muito importante. Hoje eu tenho o maior prazer de estar como presidente de uma entidade tão sólida e que significou tanto para mim. Uma certa vez, numa entrevista aqui, o rapaz perguntou para mim se a associação seria uma irmã para mim. Eu falei: não, a associação é minha mãe. Porque é aqui que a gente aprendeu a lutar, aqui que a gente aprendeu a conviver com nossas limitações, a conhecer o que a gente pode e tem direito de ter, quais são os direitos, também deveres, porque todos os direitos temos, mas temos deveres também. Então, assim, fica registrado um marco. Acredito que na história de Cubatão também, porque levou muito o nome de Cubatão até para fora do país, o nascimento da Associação dos Deficientes de Cubatão, fundada no dia 16 de setembro de 1983. Portanto, já vamos completar 37 anos daqui a alguns dias. Era só uma questão de você se soltar. Viu, Zé Antônio Dauro, do Conselho Estadual? Você disse assim: eu não consigo falar fora do ar, gente. Ele falou assim: eu não consigo falar com fluência assim 5 minutos. Ele acabou de falar com fluência 6 minutos e meio, leve, solto, organizado, nem percebeu. Leveza, Zé Antônio, que show que você deu contando essa história. E você contou sobre Zequinha e Jatobá, 2 grandes jogadores de basquete em cadeira de roda, certo, Dauro, não foi? Zequinha e Jatobá? E você sabe que no basquete chegou
no basquete chega um momento que tem que haver a substituição. Aqui também é hora de substituição. Vai sair de cena, aqui dos quadradinhos, dos retângulos que vocês estão acompanhando a nossa live, Paloma Bueno, a quem agradecemos. Paloma, muito obrigado. E vai entrar em cena Nara Oliveira. Zequinha era craque do basquete em cadeira de rodas. Zequinha era craque. Jatobá era craque também. Mas, mesmo assim, chegava um momento que o time cansava, tinha que haver a substituição, não é isso, Dauri? E agora tivemos. Já está na tela de vocês, Paloma. Paloma, faz uma gentileza. Você que é tradutora da nossa querida Língua Brasileira de Sinais. Você que já está na tela com a gente, aliás, Nara. Nara, faz uma gentileza. Nara que substituiu Paloma. Se descreva, Nara, para os nossos espectadores que estão acompanhando essa nossa live. Nara Oliveira. Olá, boa tarde, tudo bem? Eu sou Nara, eu sou uma mulher de pele clara, estou usando uma blusa preta, tenho o cabelo alisado até o ombro, né? Ele é castanho escuro, e atrás de mim tem uma parede branca. Maravilha, muito obrigado, Nara. Portanto, saiu Paloma, entrou Nara, assim como no basquete em cadeira de rodas, aqui também tem o momento da substituição para que os integrantes da equipe não se cansem. Agora, quem está me acompanhando agora, quem enxerga, vou descrever para quem não enxerga o seguinte: eu estou com 2 óculos, um por cima do outro, e um celular na mão. Isso acontece com nós que temos baixa visão, tenho 10% no olho esquerdo e não tenho o globo ocular direito. Então, eu coloco para dizer o seguinte texto para vocês, para contar o seguinte, né? Nós temos uma maneira de você participar da avaliação da live de hoje, pelo link que aparecerá aí disponível nos comentários. Já apareceu nos comentários no seu Facebook? É isso mesmo. Participe da avaliação da live de hoje do Memorial da Inclusão. Participe por esse link que está disponível no Facebook. Dê sua opinião, dê suas sugestões. E você pode, inclusive, sugerir novos temas. Você pode dizer para mim assim, Marco, tá? Meu amigo gaúcho, Marco, tá? Queria debater outra coisa, né? Tô gostando muito, mas tenho outras sugestões também, tá? Claro, gaúcho, pode. Você está aqui em São Paulo, seja bem-vindo. Se não tiver também, seja muito bem-vindo às nossas lives do Memorial da Inclusão em São Paulo. Naira, agora é com você. A pergunta é marco histórico, quer dizer, estamos falando aqui o seguinte, marco inicial da história. Vera já contou um ótimo, Zé Antônio Dáurio contou um ótimo também. E o seu? Qual que você relata para a gente mexer com as cabecinhas, fazer, como vocês mesmos disseram na primeira rodada, especialmente você, Naira, fazer pensar história? Gente, é um desafio, né? Eu acho que o Dáurio traz a história do basquete, as associações, né, do povo do basquete. E em Santos nós tivemos a Defisa, Seção de Deficientes Físicos de Santos, que também era uma galera do basquete. E aí isso me remete, só para contextualizar, para a gente chegar, né, no nosso marco histórico e no movimento de pessoas com deficiência, né, da nossa região, no país. O movimento de pessoas com deficiência, né, no mundo inteiro, ele tem uma característica interessante e que a gente não pode perder de vista. Ele nasce, sobretudo, nos Estados Unidos e na Europa, no pós-guerra, sob a liderança de homens brancos com deficiência física. Isso é muito interessante, porque quando a gente fala, né, do basquete, originalmente eram homens com deficiência física que vinham se reunir para jogar o basquete. Nossa, o Dáurio falou do Jatobá. O Jatobá era a sensação do basquete, assim, em todos os sentidos, né? Ele era muito bom jogador e as meninas se matavam por causa dele. Então, existia, assim, uma grande mobilização em torno dos jogos de basquete. Agora, eu acho que o marco histórico, né, e de onde a gente parte, Cubatão tem uma história muito próxima, né, temporalmente, a de Santos, e São Vicente também, são 3 cidades, né, que vêm aí antecipando um pouco a questão dos movimentos, até por conta do esporte, mas eu entendo que o marco histórico, para mim, e foi da minha vida, né, e nos movimentos de Santos, e que foi regionalizado posteriormente,
foi a criação do Conselho Municipal de Direitos da Pessoa com Deficiência. Em 1989, então, pós-Constituição Federal, redemocratização do país, primeira eleição direta para presidente da República que a gente teve, depois dos 20 e tantos anos, 21 anos de ditadura militar. Eu, uma menina de 19 anos, recém-cega, e já era, né, meio militante, era muito questionadora, então eu dava muito trabalho, sabe, no lugar onde eu fazia reabilitação na época. Eu dava muito trabalho, era muito questionadora, muito crítica, fazia campanha, né, para os comunistas na época, em 89, e se hoje comunismo, né, falar em comunismo é tabu, imagine em 1989, e para não ser retirada do espaço onde eu fazia a reabilitação, porque era uma instituição filantrópica, eles me jogaram numas reuniões, falaram, leva ela numas reuniões lá que estão acontecendo, de entidades e de pessoas com deficiência. Estavam acontecendo justamente dentro da Casa da Esperança, e foi o maior presente que eu ganhei, foi quando eu conheci Luciano Marques, Carlos Marão, Maria Francisca, que acaba de falecer. Nós tivemos uma perda de uma das grandes militantes feministas com deficiência da Baixada Santista. Maria Francisca faleceu na última quinta-feira. E eu conheci essas pessoas, depois vem Célia e outras pessoas, todas pessoas com deficiência física. Eu era a única pessoa cega daquele grupo. Ou eram pessoas com deficiência física, ou eram mães de crianças ou pessoas com deficiência intelectual, ou trabalhadores das instituições. E foi assim que eu fui me constituindo como mulher com deficiência, né? Carlos Marão era um homem muito forte, extremamente politizado, e que conduzia com bastante autoridade os processos, né, do conselho, de organização do conselho. Luciano era um quase jovem, e eu brinco com ele, né, que eu falo, eu era uma menina, você já era pai até. E ele, um cara que jogava basquete, que era extremamente ativo, que era super questionador, e foi um cara que criou a filha sozinho, e aí ali eu fui me constituindo, e eu acho que o grande avanço que nós tivemos foi quando, em 1990, o Conselho dos Direitos da Pessoa com Deficiência foi instalado dentro do recém-criado, na época, Centro de Reabilitação do município. Então, hoje, na Ponta da Praia, onde, atrás do prédio do INSS, para quem conhece Santos, é no bairro da Aparecida, existe um prédio do Centro de Reabilitação Profissional, e lá se juntaram vários serviços. Então, continuou o Centro de Reabilitação Profissional do INSS, então o INPS, né? O Serviço de Reabilitação Física e o projeto Tantan, que foi o projeto criado de artes para as pessoas que eram para a ressocialização daquelas pessoas que viveram confinadas na Casa de Saúde Anchieta, que tinha sido fechada em 1989. Era aquele projeto então, que tinha um programa de rádio, Naira, na Rádio Tribuna de Santos? Isso, a Rádio Tantan foi isso. A Rádio Tantan foi criada ali. E aí foi colocado lá o conselho. Por quê? Porque se entendia naquela época, isso eu estou falando de 1990, faz 30 anos, se entendia naquela época que o sujeito só se reabilitava para a vida se ele conseguisse entender que tinha direitos, e se ele conseguisse lutar pelos seus direitos, de ser e estar no mundo. E embora eu fizesse reabilitação num outro espaço, porque lá era para reabilitação física, eu me reabilitei e me constituí como uma pessoa com deficiência e uma ativista ali dentro, né? Então lá nós estávamos, tinha um refeitório grande ali, e almoçávamos todos juntos, a prefeita, o secretário de saúde, querido Davi Capistrano, um dos maiores sanitaristas, o maior sanitarista do nosso país, né, responsável por todos os avanços que a gente teve no Sistema Único de Saúde no Brasil,
os loucos que tinham saído do Anchieta, os trabalhadores, o povo do conselho, e ali a gente conversava, a gente trocava ideia, a gente aprendia a namorar, a trabalhar, a se olhar. Era um prédio todo acessível, ele era todo acessível para todos os tipos de pessoas. E então eu acho que ali foi um marco histórico, né? Foi quando a gente conseguiu começar a participar das conferências municipais. Então a gente estava lá, Conferência Municipal de Saúde, Conferência de Assistência Social, conferências de meio ambiente. Eu ali fui excluída do movimento de pessoas com deficiência visual, porque as pessoas com deficiência visual, na época, entendiam que os movimentos tinham que ser segregados, separados. Então, cegos lutam pelos cegos, cadeirantes lutam pelos cadeirantes, surdos pelos surdos, e as pessoas com deficiência intelectual eram representadas pelos profissionais e pelas famílias. E eu nunca fui reconhecida pelo movimento de pessoas com deficiência visual da região, e talvez do país ainda não seja, também como uma liderança ou como uma ativista, porque eu ia lá falar de acessibilidade, eu falava que todo mundo tinha o direito de andar na calçada, então que a calçada tinha que ser lisa, que tinha que ter rampa, que tinha que ter ônibus acessível, e era essa a nossa luta. A gente publicou a primeira lei de reserva de vagas, de cotas em serviço público, em concursos públicos, que reservava 10% já na época para pessoas com deficiência, que foi a de Santos, e que é a que vale até hoje, né? O concurso público que foi feito naquela época contratou as primeiras pessoas com deficiência concursadas na Prefeitura de Santos, por essa lei. Então, acho que esse foi um marco histórico, não só na minha vida, mas acho que na vida de muitas pessoas. E aí eu justifico que ainda hoje eu não aceito nada menos do que nós vivemos no início da década de 90, né? Era uma efetiva participação popular. Todas as pessoas, todos os tipos de pessoas tinham voz. Lógico, nós tivemos momentos tensos, né, de gente sair quase infartado das reuniões do conselho, porque era briga, era uma guerra política, eram disputas políticas mesmo, né, por espaço político, por espaço de fala. Ali a gente formou, e aí liderado pela Maria Francisca, pela Alcione, e pela Célia Diniz, o Gandhi, Grupo de Apoio à Mulher Deficiente. E eram várias mulheres com e sem deficiência discutindo questões básicas do dia a dia. Foi o primeiro movimento feminista que eu conheci, né, dentro do movimento de pessoas com deficiência. Isso foi em 1990, entre 90 e 94, mais ou menos, isso tudo foi acontecendo. Então, acho que esse é um marco histórico, e esse marco histórico, e tudo isso junto com o basquete, junto com as competições de basquete, que juntavam muitas pessoas no Rebouças, e lá no ginásio de Cubatão, né, Dauro, tinha também os jogos, e a gente lotava o busão, ia todo mundo para assistir o basquete. E o Jatobá, né? E, enfim, já envelhecemos todos, já passamos do tempo das coisas engraçadas que fizemos naquela época, todos os mais jovens, mas eu acho que esse é um marco histórico, né? A inclusão se deu na prática ali para todas as pessoas. E eu acho que é isso, em termos de marco histórico, acho que essa é a história que eu trago para contar. Que relato, gente. E somos todos, Naira, já que você falou do movimento antimanicomial e da inclusão, somos todos loucos por uma sociedade mais inclusiva. Essa é a nossa grande loucura. E sobre os movimentos identitários, claro que eles são totalmente legítimos, a identidade de cada um, nada sobre nós sem nós, mas é aquilo que eu costumo dizer, disse no evento do Memorial da Inclusão, no qual fui mediador presencial em dezembro do ano passado, nada sobre nós sem nós e nossos aliados. Por que a gente vai abrir mão de nossos aliados que não têm o mesmo segmento que nós? Eu sou baixa visão, mas se tiver importantes aliados que não são cegos nem baixa visão, mas que queiram se juntar a mim por nossas lutas, tô junto, vamos nessa. E eu vou propor o seguinte para vocês. Nossa, eu procurei não interromper, gente, porque são relatos tão bonitos e, quando ditos de coração,
fazem com que, por exemplo, Dáurio fale com a leveza e a competência que ele falou, mesmo ele que me disse fora do ar que não tem essa leveza. Fazem com que Vera, né, se revele mais uma vez uma brilhante contadora de histórias. Fazem com que Naira abra o coração, rasgue o peito, que Naira fez hoje aqui, foi assim, botou para fora, inclusive, né, algumas mágoas, mas coisas boas também, muita energia boa também. Repararam o que aconteceu aqui? Aconteceu aqui um fenômeno, todos três se sentiram à vontade para contar as histórias a partir de suas óticas, de suas referências, de suas narrativas, com sinceridade, com muita sinceridade, coração aberto. Só que o tempo é cruel. O tempo é tão cruel, mas eu tenho uma boa e uma... Não é má. Eu tenho uma boa notícia e um pedido para vocês. A boa notícia é que vocês já deram conta dos itens 1, 2 e 3 desses 5 temas de pauta que o pessoal do Açaí Cultura e Arte, do Memorial da Inclusão, preparou para que eu perguntasse para vocês. Pela minha análise aqui, já deram conta. Falaram quais são as pautas que mudaram de lá para cá, falaram quais eram as pautas que norteavam a criação das entidades. Só que eu estou apenas com mais 9 minutos e um pouquinho, porque tem uma surpresa no final. Mais 9 minutos e um pouquinho. Então, eu vou pedir tema livre, fiquem à vontade, uma rodada de 3 minutos para cada um, pensando no seguinte: quais os desafios que vocês acham que essa nossa macro-região analisada hoje, que vai do Vale do Paraíba até o Vale do Ribeira, passando pela Baixada Santista, Litoral Paulista, quais os desafios principais daqui para frente nessa região? E se existe um trabalho de preservação da memória do movimento social na sua região. Então, desafios daqui para frente e se existe algum trabalho de preservação da memória específico da região, assim como existe o Memorial da Inclusão em um caráter mais geral. Então, essa é a rodada com vocês, tá bom? E aí podem acrescentar o que quiser nessas considerações finais aqui na nossa live. Então, quais os trabalhos que existem de memória na região, que vocês gostariam de destacar, quais são os próximos desafios e o que quiser complementar. Vera Miller, é com você suas considerações finais nessa linha aí da resposta da pauta 4 e da pauta 5 de hoje também. Muito bom. Então, eu falei antes do nosso trabalho incessante, que é um trabalho de formiguinha, que é um trabalho da gente tocar o coração de cada um, seja no poder público ou no privado, né? Para que as questões que a gente levanta em acessibilidade, reabilitação, inclusão da pessoa com deficiência realmente possa acontecer. Então, cada um no seu quadrado, fazendo aquilo que lhe compete. Poder público atendendo às nossas legislações. As leis que a gente tem, que são magníficas, não precisa mais nada, não. Precisa cumprir, né? Para que a gente tenha o nosso direito de ir e vir assegurado. Porque sem acessibilidade nós não chegamos a lugar nenhum, não é, Naira? Não é, Dáurio? Difícil, né? Difícil para a gente, se não tiver acessibilidade, você poder se locomover, poder estar em algum lugar. Então, a gente espera que o poder público continue fazendo a sua parte, nem que seja devagar. Devagar a gente chega lá também, né? E que o comércio, a indústria, de uma forma geral, também nos entenda e acolha os nossos pedidos. E eu quero aqui deixar um agradecimento especial a Deus, porque sem Ele nós não estaríamos aqui, não, né? E na sequência de vida aos meus pais, e eu digo que nós, sem família, também não somos ninguém. Por mais que a gente queira, a família tem que estar nos dando aquele apoio. Por isso eu estou aqui. Obrigada à minha família, são 3 filhas e 9 netos, e uns 4, 5 bisnetos, já perdi a conta por aí, né? Mas que me dão esse suporte para a gente continuar nessa luta maravilhosa, dentro desse movimento maravilhoso. Obrigado, Naira, foi um grande, imenso prazer ver você e te ouvir, tá bom? Dáurio, você está mais perto de mim ainda, mas ainda não chegou aqui, né? Embora com seus 80,5 quilos, a menos nesse peso, tem que vir para Pariquara. Marcos, a gente está de portas abertas para te receber também, sabe? A Nara, né, que fez aí esta segunda parte da interpretação, muito obrigada, viu?
E fica aí o meu abraço aí para todos do Movimento Santos, todos aí, todo esse pessoal que a gente conhece. Não dá para falar nome, porque nós vamos nos perder. Toda a Baixada Santista, né? O Vale do Paraíba, que é o nosso vale de coração também. Querida Taubaté, que eu sei que tem gente nos ouvindo de lá, né? E todo o nosso Vale do Ribeira. É uma imensa família. A família cresceu, Marcos. Nossa, como cresceu. Muito obrigada a todos. E cresce cada vez mais, Vera. Fica aqui com a gente na telinha, fique na tela com a gente, que tem uma surpresa no final. Tem um convidado surpresa, sabe? Vai vir um convidado surpresa aí. Negócio, Romeu, beleza. Convidado surpresa fantástico, daqui a pouquinho. Zé Antônio Dáurio, Conselho Estadual dos Assuntos da Pessoa com Deficiência em São Paulo, conselheiro de São Paulo. Conte para a gente sobre esses dois tópicos que eu levantei, memória e planos, né, projetos, perspectivas daqui para frente, e suas considerações finais, Boa tarde mais uma vez a todos. Também quero agradecer, né, principalmente a Deus, que teve até o capricho de nos marcar. Ele não deixa. Ninguém é igual a ninguém, mas com a gente ele falou assim: esse aí eu vou dar uma caprichada na marcação. Mas permitiu que a gente ficasse aqui lutando pelos nossos direitos e direito de todos nós também, todos os nossos agregados, como dizem. Marcos, assim, nós já avançamos muito. É errado a gente falar que continua a mesma coisa, porque não continua. Se o Dino tivesse aqui, ele ia falar que quando ele começou era tal. Hoje nós já andamos muito nessa caminhada que é muito longa. E assim, futuramente, como a dona Vera disse, eu tenho aqui em mãos, né? Basta cumprir. Eu vou até trocar meu rosto. A Lei Brasileira de Inclusão, de 2015, falar aqui, quando me dão a oportunidade, que quem lê nossa Convenção da Pessoa com Deficiência e a Lei Brasileira de Inclusão, ela fica com inveja da pessoa com deficiência, porque os direitos são muitos, mas é ilusão achar que pelo menos um terço da metade seja cumprido. Um abraço a todos que teve paciência de estar aqui com a gente. Estamos aqui em Cubatão com as portas abertas para receber todos. Somos uma família. Dona Vera, eu estou ansioso por demais de ir até Pariquera, de avançar, de acabar com essa pandemia, a gente fazer aquela confraternização da senhora. E mais uma vez mencionando, Luciano, você vai escutar muito falar. Teve várias confraternizações que nós participamos dentro do segmento, mas igual a que teve em Pariquera, igual a que o Luciano, aqui no colégio aqui em Santos, até hoje eu não participei ainda, e acho muito difícil. Uau! Dicas de confraternização, você também tem aqui na nossa live. As melhores confraternizações desta regional dos movimentos de pessoas com deficiência, dos movimentos inclusivos no estado de São Paulo. Muito obrigado, Dáurio. Continue na linha, José Antônio Dáurio, porque tem um convidado surpresa no final, hein? Tem convidado surpresa no final. E agora, 17 horas e 58 minutos, fique à vontade, tema livre, suas considerações finais, mas também, se puder, dando conta daquela sugestão de pauta que eu passei, é com você, Naira Rodrigues. Bom, vamos lá. Então, eu acho que, pensando na pauta, né, que você traz, Marcos, o Conselho de Santos, Conselho Municipal de Direitos da Pessoa com Deficiência, tem um acervo, uma biblioteca muito grande, de todo, assim, desde recortes de jornal, diários oficiais, desde a fundação do Conselho, trabalhos de faculdade, de mestrado, de especialização que foram feitos sobre os movimentos de pessoas com deficiência e sobre o Conselho. Esse acervo é do Conselho Municipal de Direitos da Pessoa com Deficiência. Por conta agora de uma mudança de sede, o Conselho teve que doar esse acervo para uma biblioteca municipal. E aí eu acho que esse é um desafio do Conselho de Santos, fazer com que essa história seja preservada na biblioteca municipal e que, de fato, ela esteja ao alcance de toda a população. Uma outra tentativa de preservar essa história, nós temos aqui na região da Baixada Santista a Unifesp, Universidade Federal do Estado de São Paulo, uma universidade pública,
de grande relevância, e o tema da pessoa com deficiência tem estado nos estudos acadêmicos da Unifesp. Então, recentemente, está sendo feita uma pesquisa sobre a história do movimento de pessoas com deficiência aqui da região, orientada pela professora Estela Maris Nicolau, da Unifesp, e com narrativas de militantes e ativistas daqui da região. Então, essa forma que Santos tem encontrado, que as pessoas, né, de Santos têm encontrado para preservar a nossa memória, a nossa história. Um desafio que eu acho fundamental é a formação de lideranças, de jovens, né, e trabalhar e atuar transversalmente. Quando a gente fala de acessibilidade, eu não posso falar para uma pessoa, para um tipo de pessoa com uma condição, né? O conceito de pessoa com deficiência da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, que é a nossa emenda constitucional, ele está muito claro, né? A deficiência é uma característica do sujeito no nível do corpo, mas ela pode impedir o desempenho desse sujeito em igualdade de condições quando ela interage, quando o ambiente interage de forma desfavorável, né? Então, o que tem que mudar é o ambiente, é o contexto. E por conta disso, a gente precisa transversalizar, porque a pessoa com deficiência, ela é mulher, ela é criança, ela é homem, ela é negro, ela é idoso, ela é pobre, ela é rica, ela é analfabeto, ela está na escola, né? Eu acho que a gente tem que romper com os guetos. Isso é uma defesa que eu tenho feito e milito cada vez mais, né, na área dos direitos humanos, e ter a coragem de enfrentar o mesmo debate que a gente faz há 30, 40 anos dentro, né, dos nossos movimentos, a gente falar com os outros movimentos, né, encontrar os pontos de convergência entre os movimentos de pessoas com deficiência e os movimentos de direitos humanos de todas as pautas. Acho que esse é o nosso grande desafio. Eu deixo aqui minha gratidão ao Júnior, querido, que me convidou, assim, nos 45 do segundo tempo, mas eu não digo não para o Júnior. E eu estou aqui. E aí eu quero agradecer a você, Marcos Rodolfo, pela paciência, porque eu sou antitecnológica, Nara e Paloma, obrigado pelo trabalho, Verinha, Dáurio, meus amores, um beijo no coração de vocês, gratidão, 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 e de novo eu quero deixar aqui o registro de que essa minha fala e a minha participação de hoje é uma homenagem para o meu querido companheiro, parceiro, camarada, Luciano Marques. Gratidão, gente. Beijo. Uau! Fica com a gente, Naira. Nossa, toda a gratidão da história, das pessoas que fizeram a história dos movimentos de pessoas com deficiência na região para o Luciano. Toda essa gratidão. E, olha, tem duas pessoas aqui reclamando porque eu descrevi a parede da minha casa, descrevi minha roupa, descrevi meus óculos, mas não disse como é que está o meu cabelo. Meu cabelo está um pandemônio na pandemia, gente, porque salão de beleza nem pensar. Então, eu que sempre usei cabelo curtinho, meu cabelo é parte ainda castanho escuro, parte já grisalho. Ele está indo até, estou até mostrando aqui para quem não enxerga, está indo até para depois do pescoço já, porque são 5 meses e meio sem aparecerem barbeiro, cabeleireiro, nada disso. Pronto, não reclamem, já está descrito. E quero deixar registrado aqui para vocês as cidades das pessoas que estão interagindo na nossa página do Facebook do Memorial da Inclusão. Ó, já mandou mensagem carinhosa para vocês, pessoas de Cananéia, Ilha Comprida, Cubatão, Iguape, Itariri, Miracatu e Registro são cidades que eu também passo muito, porque minha esposa é paranaense, a gente pega ali a Regis Bittencourt, então Miracatu, Registro, Pedro de Toledo, Santos, teve gente também mandando comentário que está vendo em Itaoca, e macro-região, toda a macro-região ligada conosco tem gente mandando mensagem de toda essa macro-região abordada. Hoje, claro, pessoas de outras macro-regiões de São Paulo e de outras macro-regiões do Brasil inteiro, porque essas lives do Memorial da Inclusão são acompanhadas por pessoas, as lives são acompanhadas por pessoas de todo o Brasil. Quero fazer um convite para vocês, antes de chamar nosso convidado surpresa. Dizer que, olha, eu estive com vocês mediando a live, né, com o Chico Pirata e com a Isabel Maior na quarta passada, agora hoje estou com vocês e estarei com vocês nas quartas 16 de setembro, a próxima, 23, 30 de setembro e 7 de outubro. Estaremos juntos mais 4 lives. Mas vem aí o nosso convidado. Ele disse que queria participar, a produção me avisou.
A produção me disse, ele quer falar. E quem sou eu para dizer que ele não vai falar? O presidente do Conselho Estadual para Assuntos da Pessoa com Deficiência de São Paulo, acompanhou tudo e quer participar. Chegue aí na telinha, Chico Pirata, se aproxime, chegue aqui para conversar com a gente. Chico Pirata já está na tela, pode chegar até um pouquinho o celular, apontar um pouquinho mais para o meio, isso. Chico, a palavra é sua, pode abrir o microfone aí, fique à vontade. Olá, muito obrigado, Marcos, mas que bom ver aí o Dáureo, que faz tempo que a gente não se vê, né? A Vera, que grandes saudades, né, Vera? A Naira, que eu, agora que eu estou conhecendo, só conhecia de nome, muito prazer, Naira. Prazer. Pela interpretação. Olha, pessoal, gostei muito de ouvir aí o trabalho de formiguinha descrito pela Vera, a importância do esporte na inclusão das pessoas com deficiência, relatada pelo Dáureo, as articulações e as leis iniciais lá da região de Santos, né, que a Naira nos relatou, a participação nas conferências, quer dizer, as articulações entre a sociedade civil e o poder público. Eu acho que resgatar essa história dessa grande região que começa lá no fundo do vale, né, que começa lá na região de Queluz, na região de Areias, na região de Bananal, e vai pelo litoral norte todo, passando pela Baixada Santista e chegando até o final lá do Vale do Ribeira. Quer dizer, uma região grande, e esse é um pontapé inicial para a gente resgatar a memória das lutas das pessoas com deficiência nessa grande região. É um pontapé que a gente poderá dar continuidade. E é um pontapé de um projeto maior, que quer resgatar, pelo menos inicialmente, um pouco de cada das 5 macros regiões que nós dividimos o Estado, né? Da macro região de Campinas, a região central, a região do Ribeirão Preto, da macro região que vai de Itapeva, Sorocaba, Bauru, Marília, Presidente Prudente, que é uma outra grande região, e da região de Araçatuba, Barreto, São José do Rio Preto e Franca, que é uma outra grande região na nossa macro região, no nosso estado. E terminando com a macro região da Grande São Paulo, da região metropolitana de São Paulo. Então, muito obrigado pela participação de vocês, foi agradabilíssimo ouvi-los e esperamos dar continuidade a esse trabalho. Obrigado. Alguém quer dar uma palavrinha com o Chico? Ainda tem tempo pelo seguinte... A produção disse aqui para mim pelo WhatsApp que está gostando, está bacana, está gostoso, então me deu mais alguns minutinhos. Olha que coisa boa. Alguém quer fazer uma saudação para o Chico? Eu que não gosto de falar, mas também não posso me calar diante de um mito como o Chico Pirata, né? Tenho muito orgulho de estar fazendo parte dessa diretoria, nessa gestão, que temos o Chico como presidente, porque assim como o Luciano é o nosso Dino, Chico Pirata também é um Dino no estadual. Tem até foto no mural lá, onde ele é um dos poucos sobreviventes e, graças a Deus, está aí firme e forte e ainda será por muito tempo. Chico, tenho o maior orgulho da nossa amizade, estou aprendendo muito com você, mesmo com essa pandemia nos separando, mas virtualmente eu acompanho também as suas lives, eu acompanho os seus trabalhos, e assim, parabéns pelo seu trabalho, pelo jeito que você conduz o Conselho, conte sempre comigo, estou à sua disposição. Forte abraço, meu amigo, meu professor. Muito obrigado. Chico, que prazer, hein? Que prazer, pelo menos ver você na telinha aí, né? Vendo você, eu estou vendo Cristina também, estou lá dentro da sala do Conselho Estadual, nossa, muitas lembranças, né? É o que eu falo, tá vendo, Marcos? Como é que a família cresceu e cresce todo dia cresce. Parabéns, Chico,
O seu cabelo está mais branco, viu? Sua barba também, quer dizer. É a pandemia. Depois ele nos ensina qual é o sabão em pó que ele usa. Grande abraço a Cristina, grande abraço aos conselheiros lá, quando puderem se reunir de novo. Tá bom? Será dado, Vera, com certeza. Agora você, Naira. Bom, prazer, Chico, que bom ver que o Conselho Estadual está aí atuando, um conselho pelo qual eu passei num momento bastante turbulência, né, do movimento, dos conselhos. Te desejo força, sorte e conte comigo. Se precisar, eu estou um pouco afastada dos conselhos por conta das lutas nos espaços mais de direitos humanos, mas estou aí para a luta. A luta não termina. Um abraço, viu? Obrigado, e você é uma soldada dessa luta. E para Chico, dizer para você o seguinte: me ajuda aqui a fazer o convite, porque nada, assim, eu até sei convidar, mas nada como a legitimidade do presidente do Conselho para Assuntos da Pessoa com Deficiência de São Paulo. O convite é o seguinte: você que está nos acompanhando, você amigo, você amiga, vocês que estão nos acompanhando, né, aqui nessa live, fiquem com a gente quarta que vem, 5 da tarde, na outra quarta, que é o dia 23, quarta que vem é dia 16, na outra, um dia depois do meu aniversário, tomara que tragam um bolo para a live, um dia depois do meu aniversário, na outra quarta, dia 23, na outra, dia 30, e na quarta, 7 de outubro, porque, Chico, nós estamos, né, Chico, fazendo aqui um resgate histórico, as narrativas, a narração e descrição da história dos movimentos inclusivos nas diferentes regiões de São Paulo. Começamos com você na quarta passada falando de Brasil, você e Isabel, e agora de São Paulo. Me ajuda a fazer esse convite, convide todo mundo aí, por favor. Então, pessoal, são as histórias contadas por aqueles que fazem a história. E eu acho que isso é muito importante. As pessoas que fazem a história que estão contando. Participe toda quarta-feira até a primeira quarta-feira de outubro, às 17 horas, no Facebook do Memorial da Inclusão. Obrigado. Assim que acabar o programa, eu pego esse telefone aqui e ligo para uma emissora de rádio para te contratar, porque ficou muito boa a chamada, ficou muito boa. Muito obrigado, Dáurio, muito obrigado, Vera, muito obrigado, Naira, muito obrigado também a Nara Oliveira. Vamos dar os créditos, gente, os créditos dessa equipe maravilhosa, agora que são 6 da tarde, 12 minutos. Eu agradeço e muito, porque tudo isso só foi possível porque temos equipe no Memorial da Inclusão. Agradeço e muito ao trabalho competente de Nara Oliveira, que quem está acompanhando agora aqui está vendo na telinha, Nara Oliveira, e antes dela, até as 17h33 e 22 segundos, estava Paloma Bueno. Depois, às 17h33 e alguns segundos, 23 segundos, eu disse, claro que é uma brincadeira essa história, eu não marquei os segundos direitinho, não. Aí veio a Nara Oliveira. Então, Nara Oliveira e Paloma Bueno, muito obrigado. Na gestão de todo esse processo pela Baçaí Cultura e Arte, Júnior Nascimento, também a Renata Citadin, agradecer, vamos ver se eu vou lembrar todo mundo de cabeça, tá? A Priscila Andrade, e em toda a parte operacional aqui, o Rodolfo e a Raíssa, toda essa equipe que trabalhou, e todos os demais que não foram citados por mim, porque eu confio na minha memória, mas ela, aos quase 59 anos que vou completar na próxima terça, também falha. A todos vocês, muito obrigado. Brilhantes nossos convidados que trouxeram exatamente aquilo que é o objetivo desses encontros. É uma verdadeira aula de história. História de nossas lutas, história de nossas conquistas e daquilo que sabemos que temos por conquistar. Ou seja, histórias de pessoas e instituições que têm atitude, que inclui. Boa noite. Boa noite. Boa noite.